E aí, no final de 2015, começo de 2016, eu fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Eu consigo colocar sensores que, quando eu sinto que está deslocando a Terra, eu emito um alerta. Você começa a sensoriar as coisas para as coisas falarem e você tomar uma decisão. E eu lembro, na verdade, que a estratégia, de fato, de vocês, oferecer para o mercado a possibilidade de alguém que construísse, inclusive, o hardware do outro lado, se ele não existisse. Tudo made in Brasil, hardware e software. A gente desenvolveu um sistema operacional de baixo consumo. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast da Confraria Cash. Eu sou Manuel Edésio, presidente do Grupo EDSoft e fundador da Confraria dos CEOs, que é um ambiente que a gente tem que reúne empresários, influentes, para a gente falar de vários temas de mercado. E hoje eu estou aqui com um amigo, com um parceiro muito especial e quero muito que vocês conheçam ele, Luiz Viola. Obrigado, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Manuel é um irmão de vida que eu tenho aqui, que a gente se conhece há muitos anos. Verdade, há bastante tempo, né, Viola? E, Viola, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Antes da gente entrar nas questões tecnológicas, vamos falar assim, né? Mas eu queria que você falasse aqui para nossa audiência quem é o Luiz Viola, né? Porque, assim, a gente tem, acho que, 3 etapas, né? A gente tem Luiz Viola lá atrás, Luiz Viola mais executivo, que a gente vai falar, e Luiz Viola, né? Sócio, fundador e empreendedor, que é uma outra história, né? Mas como é que começa a história do Viola? Conta pra gente. Cara, quem é o Viola? Viola é um carioca, né? Que adora velejar, que adora a natureza, adora mar, não praia, mas mar. E acabou vindo para São Paulo. Acabei vindo para São Paulo. Eu comecei com tecnologia, com gostar disso muito cedo. Eu, com 11 anos de idade, em 84, 85, 11 para 12. Meu pai era técnico de eletrônica, então ele comprou um computador, começou a me ensinar e perdeu o computador. Perdeu o Playboy. Né? Então, assim, e a minha vida inteira foi com tecnologia. Eu sempre... Tem um fato interessante, acho que você não sabe disso, mas eu também gosto muito de biologia. Não, isso pra mim é novo. Eu gosto muito de biologia. Podcast, as coisas aparecem. Aparece. Você vai puxando, né? E quando eu fui fazer vestibular, né, lá em 89, 90, eu ia fazer vestibular para uma faculdade que tinha em Arraial do Cabo, que era subsidiada pela Marinha, de Biologia Marinha. E aí não teve vestibular naquele ano. E aí eu acabei indo fazer faculdade de na época, processamento de dados, né? E assim, gosto muito dessa área de tecnologia, sempre fui entusiasta, eletrônica e tal, né? E também, não sei se isso você sabe, né? Eu fiz luta há muito tempo, fiz artes marciais há muito tempo, sou faixa preta de Aikido e tal, que é uma coisa que eu pretendo voltar a treinar em algum momento, né? Não, excelente, Viola. Agora, conta aqui pro pessoal uma coisa. Eu lembro que antes de você chegar em São Paulo, você empreendia no Rio. Sim. Né? E numa área que, inclusive, hoje é uma área muito promissora, na verdade, no mercado, porque quando você fala de tecnologia, é uma área que cada vez mais a tecnologia já está muito presente e tem muito avanço sempre nessa área, né? Fala um pouquinho disso. Vamos Rio, São Paulo, isso, vamos executivo e depois... Então, cara, com essa história de tecnologia, de começar muito cedo, né? Eu lembro, o primeiro dinheiro que eu ganhei, tirando vender fita de jogo de MSX pirata, né? Tirando vender jogo de MSX em fita cassete na época, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei foi... um amigo do meu pai tinha lá um médico que era amigo dele, que precisava de um sistema para imprimir receita, né? E aí eu com o MSX fiz um sisteminha, não tinha com o MSX, com o Basic do MSX, fiz um sisteminha que imprimia receita para ele cadastrava lá os como é o nome?
os medicamentos, e depois escolhia, imprimia, né? E aí fui fazer faculdade e tal. Logo no começo da faculdade arranjei um estágio, fiz estágio durante 2 ou 3 anos. Aí saí do estágio, um dos sócios dessa empresa saiu, né? Eram 3 irmãos, e aí acabaram de se desentendendo, saíram. Eu fui trabalhar com ele, né? Aí saí, fui trabalhar na Marinha, trabalhei 3 anos na Marinha. E quando eu saí da Marinha, voltei a ser sócio dele. Essa empresa que ele tinha fazia software de... Na época começou como faturamento, era faturamento, depois tinha estoque, fazia tudo em Clipper ainda, né, para hospital. Seja, área hospitalar. Área hospitalar, né? E aí, quando eu saí, fui né, para a Marinha e tal, e quando eu saí da Marinha, eu abri uma empresa com um amigo meu, que não deu certo, ele não queria trabalhar, né? E logo depois, o Israel me chamou para ser sócio dele. Aí a gente abriu ele já tinha IMD, eu fui ser sócio da IMD. Da IMD não, da TVN. E a gente eu fiquei uns 5 ou 6 anos lá, né? E aí naquela época eu comecei a desenvolver, era em Clipper o software, eu comecei a desenvolver o software em Delphi com Oracle. Caramba, então Delphi começou ali. Começou ali. Tô falando de 96, 5, 6. 96 eu tava aprendendo a programar em Delphi, na verdade. E aí comecei a mexer com Delphi naquela época e tal. A gente fez, até tinha alguns hospitais, e aí a IBM fez uma parceria com o meu principal concorrente, e aí a gente acabou perdendo 2 hospitais num ano, né? E aí acabou que eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. E aí que você aterrissou em São Paulo? E aí que eu aterrissei em São Paulo. Que ano foi isso? Foi 2001. A minha despedida de Rio de Janeiro foi o Rock em Rio, né? Eu fui no Rock em Rio e 2, 3 semanas fui no dia... Fui há 2 dias. Um dia lá que tinha umas bandas lá que eu não lembro, e um dia que é o dia do heavy metal, né? E aí eu acabei vindo para São Paulo, eu já tinha ficado 1 mês em São Paulo, né? Um amigo meu precisava de alguém, ele ia viajar, precisava de alguém para substituir ele. Eu fiquei 1 mês tocando aqui em São Paulo. E aí fui chamado depois, ele foi morar em Atlanta, e fui chamado para vir para São Paulo para trabalhar numa empresa de TV. Não, sensacional. Viola, um parênteses aqui. Porque eu tento explicar isso para as pessoas não entendem, né? Quando eu explico, e aí você vai explicar. Porque a gente tem algo muito similar, né? Também venho do Rio para trabalhar em São Paulo. Sim. Né? E anos atrás, as pessoas não entendem isso. O que faz um carioca vir para São Paulo, trabalhar com paulistas e se destacar? Porque as pessoas, quando pensam no carioca, pensam naquele cara que chega às 10, às 4 caiu a caneta e que tá só na praia, né? Explica isso aí para nossa audiência, cara, Viola. Isso é uma curiosidade que as pessoas é uma coisa, me perguntam. As pessoas perguntam. Eu sempre falo, carioca que gosta de trabalhar vem para São Paulo. Porque enquanto eu estava na Turner, né, a minha esposa, eu conheci ela lá e tal, e ela fazia muito evento no Rio de Janeiro. E era um pesadelo. Porque, cara, as pessoas não têm compromisso de nada. Né? As pessoas não têm compromisso de nada. E aí, quando eu falo, carioca que gosta de trabalhar, acaba vindo para São Paulo. Porque o cara... Assim, o carioca, ele tem uma característica, digamos assim, que ele é mais desenrolado, ele é mais... Ele, mesmo gostando, ele é mais relax. Né? Geralmente, o carioca é bem mais relax. E eu acho que essa característica dele ser mais desenrolado e tal, ele consegue ir, entra num canto, entra no outro, e consegue as coisas muitas vezes mais fácil do que o pessoal muito certinho, né? E aí eu acho que é isso que faz, muitas vezes, o carioca se destacar. Legal, cara. Acho que é interessante, né? Porque realmente o carioca ele é mais flexível, né? Ele é mais flexível. Com uma série de coisas, né? Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, né, Viola?
foi para trabalhar já na Board, né, multinacional de software. Uhum. Eles fizeram um convite para todo mundo do Rio, ninguém quis ir, né? E aí fizeram para mim, né? E eu aceitei. E o que na verdade, né? Por que ninguém queria? Porque ia sair do Rio. Não só porque ia sair do Rio, mas porque era para vir para São Paulo, nos primeiros 3 meses, trabalhar de segunda a segunda. Carioca que quer vir para São Paulo trabalhar de segunda a segunda, né? Tem que ser bem flexível e tem que realmente querer vencer, né? Então, as pessoas, quando pensam também em São Paulo, né? Elas pensam muitas vezes só na recompensa financeira, né? Eu vou para São Paulo porque... Cara, não precisa muito. Você tinha um nível muito, muito maior, né? Eu, quando vim para São Paulo, o primeiro ano... Eu vim para São Paulo no dia 10 de fevereiro de 2001. Comecei a trabalhar... Era um sábado. Dia 12 era segunda-feira, eu comecei a trabalhar lá. Eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses, vai. Que eu fiquei final de semana aqui, porque eu estava vendo apartamento, arrumando a minha vida aqui. Depois disso, no ano de 2001 até o meio de 2002, eu não fiquei um final de semana em São Paulo. Dava sexta-feira, 5h30, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Me mandava para o Rio de Janeiro de carro, porque na época tinha uma namorada que veio comigo, a gente juntou, né? E a família dela também era de lá, então a gente ia, chegava lá 11h30, meia-noite, dormia, ficava sábado, domingo, dava 3 horas da tarde e a gente voltava para São Paulo. Cara, sensacional. Todo fim de semana, durante 1 ano e meio. Depois eu comecei a ficar em São Paulo e tal, né? Hoje eu vou 2, 3 vezes por ano pro Rio. É verdade, é verdade. E Viola, quando você veio para São Paulo, né? Você veio trabalhar numa empresa gigante. Sim. Né, que inclusive hoje quando a gente fala no nome Turner, hoje o nome tá na mídia. Antigamente você tinha que explicar de fato o que era, mas né? você sabe como eu explicava? Me conta aí. Eu explicava falando assim, você viu o desenho animado? Então você lembra no final do desenho que falava uma distribuição Turner International? Verdade. Todo mundo viu isso em algum momento. Todo mundo viu isso em algum momento. É verdade, cara. Né? E assim, a Turner chegou a ser o maior grupo de mídia, participar do maior grupo, não a Turner, né? Uhum. A Turner, ela era da Time Warner, né? E teve uma época que juntou a AOL, Time Warner. Foi o maior grupo, foi justamente quando eu entrei. Foi o maior grupo de mídia na época, né? Era o grupo AOL Time Warner. Não, sensacional. Na época, o pessoal aí que tá assistindo não vai saber o que era conexão de escada. Não, né? A galera não sabe, não. Você ganhava um CD, botava no computador, tinha um programinha que você tinha que ter modem, ligava para você ter acesso à internet. Não, sensacional, Viola. Viola, Turner, carreira executiva. 3 lições da carreira executiva. Porque assim, o mundo executivo, né, é um MBA, sensacional. São vários cara, MBAs. né? Né? Mas assim, 3 lições que você tira da carreira executiva da Turner, ou 3 momentos que foram emblemáticos para você. Porque quando a gente pensa, a gente que é carioca, que tá lá fazendo algumas coisas, você teve a oportunidade de ir para uma empresa que, cara, tinha uma exposição gigante, né? E crescer ali dentro muito, né? Cara, é até difícil elencar só 3 momentos. Porque assim, tem uma coisa que eu acho que eu tenho um pouquinho, né? Mas eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito pouco, que é bom senso, né? Então, eu tive uma carreira até vir para São Paulo. Eu tive uma carreira de muito fundo de quintal. A empresa lá não era grande, não era assim. Uhum. A gente tinha alguns hospitais no Rio de Janeiro, clínicas e tal, mas era uma empresa pequena, não era nada. A gente tinha um escritório, tinha 6 computadores. Na época, eu lembro que no final de semana, né, eu ia para o escritório com os amigos para a gente jogar Doom em rede. Boa, Doom. Joguei muito Doom. Jogar Doom, Duke Nukem em rede. É verdade. Né? Mas, assim, era uma empresa pequena. Você vê, tinha 6 computadores na empresa e um servidor. Aí, legal, eu sempre tive essa visão de tentar fazer processo nas coisas, tentar fazer as coisas repetitivas. Né? Mas quando você vem para uma multinacional, você vê que isso
A Turner foi, eu sempre falo, foi a melhor escola que eu já tive, né? Eu me formei como executivo dentro da Turner, né? Fiz 3 escritórios da Turner aqui, cuidei de escritório da Turner no Chile, eu fiz um monte de projetos. Eu tive um chefe que ele falava assim, você pode viajar 1 vez por ano, 2 vezes por ano de executiva, ou você vem de coach, né? Infelizmente eu fui algumas vezes de executiva, e quando você viaja de executiva é uma merda, porque você não quer viajar de coach mais. Nunca mais. Isso é verdade. Né? Mas eu falei, não, beleza. Então, assim, eu fiz um monte de projeto de disaster recovery, projeto de data center na América Latina. Eu fiz uma porrada, pode falar palavrão? Pode. Eu fiz uma porrada de projeto na América Latina por causa disso, porque, cara, eu estava disponível. Estava disposto. Quando você está disponível... Eu lembro que você ficava mais fora do que no seu próprio país, né? Não chegava tanto, mas eu viajava bastante. Não, eu falava o seguinte, ó. Eu vou mandar esse recado aqui. Eu sempre falava o seguinte, eu tenho um amigo, que é um amigo que eu tenho, que viaja mais que todo mundo. Quem é esse amigo? Eu falava, é o Viola lá da Turner lá. Eu viajava bastante, mas não... Por exemplo, tem um amigo meu, o Rafael Davini, que ele era VP de vendas. Cara, teve um ano, a gente estava almoçando no final de ano. O Rafa. Grandão, né? Cara, italiano, fala, gesticulando, né? E eu, inclusive, estou me segurando aqui para não gesticular muito. Mas, assim, o Rafa teve uma vez que a gente estava conversando, final de ano, né? Última semana antes do Natal, a gente estava conversando, a gente foi almoçar. Aí ele estava falando, pô, viajei não sei quantas vezes. Eu falei, Rafa, você ficou 43 dias no avião. Porque era uma viagem de 11 horas. Você fez a conta, né? Eu fiz a conta. Né? Ele, caraca, Violinha. É verdade, falei, né? Cara, o cara ficou 43 dias no avião. Caramba, Viola. E sabe uma coisa engraçada? Quando eu lembro de Turner, eu lembro do primeiro impacto que eu tive. E aí eu vou contar isso aqui pro nosso público. A primeira vez que eu fui na Turner, visitar você, eu lembro que você fez um tour comigo, né, dentro da Turner, e aí você me levou dentro do seu CPD. Quando você me levou dentro do seu CPD, eu entrei em choque. Por quê? Eu já tinha visitado muitos CPDs. E eu nunca tinha visto na vida um CPD organizado. E aí você me contou, né, que constantemente você tinha uma equipe só para organizar cabo dentro do CPD. Só para pentear cabo. Cara... Quando eu cheguei na Turner, o escritório... Porque assim, eu entrei em 2001... Né, até 2005 foi num prédio. Depois eu fiz o escritório na torre do lado, né? Era um escritório de um andar inteiro. Quando eu cheguei no escritório, o Alan, que me perdoe, mas estava bagunçado o seu CPD lá. Porque esse meu amigo Alan, ele foi para Atlanta e eu fiquei no lugar dele. E quando eu cheguei, eu arrumei todo. E aí eu que fiz, porque assim, eu estava começando, né? Então... eu que arrumei, fiz todo o cabeamento, assim, não todo o cabeamento estruturado, mas eu organizei, né, os racks, as coisas todas. E eu lembro que quando o Maurício veio aqui para o Brasil, ele falou assim, cara... Maurício era seu chefe? Maurício era meu chefe na época. Na verdade, o Maurício era meio que meu par, né? O Fabrício, que era o VP de tecnologia, que era meu chefe, e o Maurício era meu par. Mas o Fabrício não tá... O Fabrício... porque a gente cuidava não só de tecnologia, mas cuidava também da parte dos afiliados, ou seja, toda a parte de satélite, de recepção de satélite. Era tudo com vocês. Era tudo com a gente. Por exemplo, eu falava com TVA na época, NET, as outras operadoras aí Brasil afora, eu que falava, né, quando tinha que fazer alguma coisa de satélite, porque eles recebiam o nosso sinal para botar no cabo. E aí, o Maurício veio ao Brasil e ele falou assim, cara, eu quero que você faça a mesma coisa na América Latina inteira. Aí eu fui para a Argentina, fui para o México, né? Ia bastante para Atlanta e tal. E como eu tinha também uma parte de software que ninguém da minha equipe tinha, eu comecei a fazer um monte de coisa de software para organizar as coisas. Legal. Né? Porque muitas vezes você tem coisa que está desorganizado, o pessoal fazendo em planilha. Sim. E eu sempre falo, cara, planilha é a pior coisa que já fizeram. Porque o cara acha que está organizado e, porra... E vira dono, né? É dele, vira dono. Cara,
né? Então, assim, eu também fiz um monte de coisa de software. Aí, bom, fiz um escritório, aí arrumei esse escritório. E quando a gente mudou, eu falei, agora eu vou fazer o troço da maneira certa, né? E eu acho que você, não sei se você chegou a ver o da Torre Norte, acho que você já foi só no outro que era grandão. Sim. Que era, tinha 2 fileiras de rack, 3 fileiras de rack, né? Aí eu fiz um cabeamento estruturado, e eu fiz de uma maneira onde você eu conseguia ligar qualquer ponto em qualquer ponto dentro do data center sem fazer varal. Sensacional. Sem fazer varal. Era estruturado, tudo bonitinho, né? Tinha dados, tinha voz, tinha a parte de vídeo, né? Que eu também tinha tudo separado, tudo organizado. Tudo separado, tudo separado. E eu já tinha feito com previsão de crescimento também, né? Tá. Que podia crescer e tal. E na época, assim, a gente tinha PABX dentro do... Eu lembro, era um negócio lindo de ver, era um negócio lindo. Parecia coisa de filme. Eu lembro que eu vi a primeira vez e parecia coisa de filme. Não, era legal. Né? E você tocou no ponto aí, né? Que você começou a falar da parte de infraestrutura e aí você foi organizar uma série de coisas de software, que foi até onde a gente se conheceu. Sim. Né? E da parte de software, eu queria que você explicasse, né, uma coisa muito importante para a nossa audiência, que é onde as pessoas têm muita dificuldade. E eu acho que elas têm muita dificuldade ou de ter as métricas ou os critérios ou de avaliar, que é, todo mundo precisa de um fornecedor de software. Sim. Todo mundo tem uma história triste de decepção com um fornecedor de software. Tem muito neguinho fazendo muita merda, né? E aí a pergunta é, você num papel executivo, olhando do lado executivo, e além do lado executivo, né, ou seja, você tinha trabalhado lá atrás, mão na massa com o software, né? Mas como isso ajuda muito. Ajuda muito, né? Mas quando uma grande empresa, na verdade, né, e a gente não está falando só das grandes, uma média também, resolve contratar, né, um parceiro de software, o que essa empresa deveria olhar que a maioria não olha? O que essa empresa deveria olhar? Assim, quando você vai contratar... eu falo sempre uma coisa que é, cara, quando você vai contratar alguém para fazer alguma coisa, geralmente você vai tentar alguém conhecido. Certo. Né? E conhecido que eu digo não é... eu vou contratar a Microsoft, eu vou contratar uma das Big Five, eu vou contratar uma empresa de consultoria grande. Não, é alguém que você já tenha tido contato, né? Que você pode avaliar um pouco do que o cara fez, né? Se você não tem essa possibilidade, acho que é muito do feeling, e aí você começa com pedaços pequenos. Fraciona você vai fazer um teste. Porque se você errar, você erra pequeno. Depois, você faz um outro teste. E você vai construindo a confiança, né? Você não tem muita gente que faz, não, toma tudo aqui. Às vezes o cara tá desesperado, né? E às vezes o cara não tem nem para quem recorrer. Mas, cara, tenta fazer devagar, tenta ir, não sai, toma tudo aqui, porque, cara, o tombo pode ser grande, né? Isso é verdade. Você falou um negócio interessante, né? Que é construindo o elo de confiança, né? E até o Samuel da Lynx esteve aqui com a gente também falando um pouco sobre isso, né? E é engraçado que você fez eu lembrar de uma história, né? Porque quando a gente constrói um elo de confiança, eu falo que a confiança ela vai além do dinheiro, né? E aí não sei se você vai lembrar dessa história, né? Eu conheci você pela Borland. Sim. A gente fez vários projetos juntos, né? E no último projeto, quando eu saí da Borland, eu te comuniquei formalmente que estava saindo, né? E o projeto continuou. E eu lembro que ali, depois de 1 mês e meio, 2 meses, você me ligou, né? Pedindo ajuda, né? E eu poderia falar, tá Viola... fazendo água. Assim, Viola, não tem mais nada a ver com isso, porque é uma outra multinacional, né? Mas entra o que você falou da questão do elo de confiança, né? Sim. E aí eu fui bater na porta da Borland perguntando se eu podia assumir o projeto e assumir todo o ônus e o risco, justamente porque a confiança que você tinha depositado em mim, né, eu me sentia responsável pelo seu projeto. Sim. E acho que hoje o que falta muito é essa questão da divisão do risco, né? Quem topa, às vezes, correr o risco junto com você? Eu acho que não é nem só isso. Eu acho que hoje o que falta muito é se sentir responsável. Se sentir dono. Assim, eu sou dono, tenho uma empresa, e eu não gosto desse negócio assim, você tem que se sentir dono da empresa. Não.
Você tem que se sentir dono do que você faz. Esse negócio de, você vai se sentir dono da empresa se você ganhar que nem dono. Ou se você também não ganhar que nem dono. Sim, é. Né? Porque o pessoal fala, você tem empresa. Cara, você tem empresa no Brasil é difícil. Difícil. É bem difícil. Né? E assim, o pessoal fala muito, você tem que se sentir dono. Eu acho isso um bullshit do caralho. O cara não vai ganhar quando você fizer um contrato bom, ou vai ganhar um pouquinho. Cara, o cara muitas vezes não tá nem aí Agora, você pode se sentir dono do processo. Cara, eu faço isso, eu vou fazer isso bem, eu vou olhar para isso, eu vou ver oportunidades. Se eu encontrar coisas... E aí eu acho que é muito da pessoa, né? Se eu encontrar... um negócio que não, a gente não consegue mudar, né? Isso você não consegue mudar. Isso é verdade. Você contrata e é um fato, muitas vezes o pessoal contrata uma pessoa pela parte técnica, mas a parte técnica você consegue treinar, formar. Agora, caráter, postura, posicionamento, cara, isso vem da pessoa. Tá dentro dela, né? Tá dentro dela, né, cara? Né? Tá dentro dela. Essa é a grande verdade. E assim, o que você falou, o negócio do projeto lá, falei, você me atendeu, a gente acaba... Na época a gente era conhecido, né? Sim, já tinha muito relacionamento. Tinha bastante relacionamento, e eu vi, o cara é bom, o cara tem postura, tem... E aí eu falei, quando deu merda, eu falei, né? Vou falar com o cara, porque o cara foi o cara que tocou o projeto e que fez as coisas acontecerem. Depois foi só enrolação. É verdade, verdade. Não, sensacional, violência. Realmente esse ponto... Muda o jogo. E cada vez mais vai. E cada vez menos tem gente assim, né? Sim. Tem muito. Assim, eu tô fora do mercado corporativo. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando você falou, tem bem menos gente assim. Esses dias um amigo falou pra mim assim: cara, você quer arrebentar de ganhar dinheiro? Aí eu falei, como assim? Ele falou, volta pro Rio. Eu falei, por quê? Isso é um fato. Porque ele falou assim, cara, você veio do Rio pra São Paulo, pegou o DNA do pessoal de São Paulo, que acorda cedo, começa cedo e vai até tarde. Meu amigo, se você for lá pro Rio agora, você rebenta a boca de balão, porque lá as pessoas você vai começar a trabalhar do mesmo jeito. Na hora que ninguém trabalha. É que também é difícil. Eu namorei uns 3 anos uma menina que morava em Ipanema, na época que eu trabalhava na Marinha. Né? E eu dormia na casa dela e tal, às vezes ficava 2, 3 dias, 4 dias lá, voltava pra casa da minha mãe e tal. E ela morava em Ipanema, ali na beirinha da praia. Chamando. Cara, é bom pra caralho você acordar. Assim, quando eu trabalhava na Marinha, né, assim, cara, a Marinha a gente trabalhava, era de 7 às 5, né? Então, assim, de 7 às 5, ponto. 5 e 1, não tem mais ninguém. Porque 5 e 15 saia o ônibus, ou a Kombi, o que for da Marinha. Então, assim, não tinha muito que... Então, eu ia embora, porque inclusive tinha o ônibus ou a Kombi que levava e tal. Então, cara, no verão, eu chegava na praia 6h30. Com o horário de verão, eu tinha 3 horas de praia ainda. Nossa. E aí, cara, eu entendo isso, porque é muito bom você... E de graça, pessoal assim, e é de graça, né? É de graça, né, cara? Você não precisa pagar para ir à praia, né? Então, assim, eu entendo essa questão do carioca. Mas sim, a gente que tem essa... Não é essa visão de que, eu vou fazer acontecer e tem foco. Vou me privar que durante um período. Sim. Né, para construir. Para poder construir. Cara, sim, voltando para o Rio, eu acho que... Arrebenta a boca do balão. Hoje em dia eu não tenho, assim, eu não tenho grandes conhecidos. Os meus grandes amigos de infância, todos eles são funcionário público. Só um que não é, né? Mas eu não conheço mais gente que seja empresário de tecnologia lá e tal, não tenho muito contato. Mas eu acredito que sim. Que o mercado é bom. O mercado é bom. Sensacional, meu amigo. Viola, saiu da carreira executiva e aí você foi empreender. Você foi empreender, assim, Você foi empreender por conta de uma dor, né? Eu sei um pouquinho da história, uma dor de mercado, né? E vamos falar assim, é um pilar de mercado que hoje em dia, né, ele tá tão entranhado
que as pessoas nem sabem mais o que é e o que não é, né? Então conta um pouquinho pra gente o que é a Enablers e essa jornada de vocês. Deixa eu contar um pouquinho de como eu cheguei na Enablers. Sensacional. Né? O que foi eu estava na Turner e quando eu vim para São Paulo, eu voltei a estudar eletrônica. Voltei a andar nesse meio de eletrônica. Né? Na época, né, não tinha rede social, não tinha essas coisas todas. O que tinha era lista de e-mail do Yahoo. E aí eu entrei na tal da PicList. Pic é um tipo é um microcontrolador, né? Eu entrei na PicList e conheci um monte de retardado. Um monte de retardado. E aí, na época, isso foi em 2006, 5, 6, mais ou menos, né? Eu voltei a estudar eletrônica e tal, e tinha um cara que ele morava na Zona Norte e ele tinha uma casa que a rua era assim, a casa era no nível meio da rua e a garagem era para baixo. E ele falava que era a masmorra. Saudoso Jorge. Jorge, inclusive, trabalhou com a gente na Enablers. E ele fazia eventos lá. Ele chamava o pessoal. Então, era muito legal, porque aí a gente ia para lá. Só se reunia lá. Se reunia e tal. E em 2010, né, como eu viajava muito para Atlanta, em 2010 estava começando a surgir coisa de impressora 3D. Cara. Faz um parênteses aí. Então, Gente. Esse cara aqui fez história. Posso contar? Pode contar. Esse cara foi o primeiro cara no Brasil que não trouxe foi o primeiro, foi o primeiro que trouxe a impressora 3D, sim. A gente montou uma, né? O que aconteceu? A gente na lista, né, uma galera, esse Jorge, esse amigo nosso, ele tinha sido um dos caras que montou ou fazia manutenção. Acho que ele foi na Alemanha buscar as impressoras de jornal do Estadão. Caramba. Trabalhou anos no Estadão, acho que foi Estadão. E aí, pô, tinha outro, o Alan, que é meu outro Alan, né? Porque tem um Alan de Atlanta e tem um Alan. Ele é o cara que fez a impressora Rima XT, impressora matricial. Né? Ninguém aí vai lembrar o que é isso. Mas só cara fraco, só amizade fraca. Só né? A galera realmente tinha um nível muito bom. Né? Tem um outro lá, o Pedro Cardoso. Cara, ele fez um troço fantástico. Ele é professor da USP. Ele tem uma piscina de onda na USP que tem... imagina um negocinho fazendo assim. Tem 40 de um lado, 40 do outro, tem 40 assim em volta. E aí, com isso, ele consegue fazer a onda. Então, ele faz ondas com o formato da bandeira do Brasil. Tem um vídeo que... Esses vídeos você procura na internet, você acha. Que ele faz um pingo ao contrário. Caramba. Ele consegue gerar um formato de onda que gera energia para a água pular aqui no meio. Fantástico. E aí, a gente... Né, começou a surgir negócio de impressora 3D, eu falei, galera, vamos montar essa porra. Aí juntamos todo mundo lá, eu fui para Atlanta, trouxe a parte de eletrônica, né? O Jorge trabalhava com CNC também, arranjou uma CNC lá, a gente fez o eixo Z e começamos a montar. E aí, o que aconteceu? A galera gostava de beber a cerveja, né? Puta, a gente começou a fazer as reuniões, montava, mas o negócio começou a andar devagar, porque a gente ficava bebendo cerveja, conversando, montamos e tal. E o Alan pegou e fez uma impressora 3D com um trilho de gaveta. Caramba. Existe o blog, acho que é HappyGe, só procurar, da impressora, de como montar a impressora com trilho de gaveta. Né? Bom, e aí fizemos esse negócio, e a gente estudando, mexendo com eletrônica e tal. Em 2013, 14, começaram a surgir umas tecnologias que eram bem interessantes. Porque assim, se você quisesse, naquela época, fazer qualquer coisa com tecnologia de comunicação, você tinha que usar telefone celular. E andar com a Kombi de bateria do lado. Né? Então, não era. Começaram a surgir tecnologias de rádio, que são tecnologias que você consegue transmitir a uma distância muito grande, né? Gastando pouca energia, um pacote pequeno de dados, mas você consegue fazer um sensoriamento à bateria. Eu comecei a estudar e tal. Aí, em 2015, né, usando essas tecnologias, surgiu na Holanda
uma rede para a internet das coisas, chamada The Things Network, que era uma rede que a ideia era muito legal. Era uma ideia onde você compra um gateway, Correto. coloca na sua casa. Eu compro um, coloco na minha casa. Ele compra outro, coloca na casa dele. E todo mundo pode usar essa rede. Então, Ela é compartilhada. É compartilhada. Então, surgiu essa rede e começou a tomar corpo e tal, né? E aí, nessa época, começamos a ver e tal. E aí eu falei, puta, eu podia trazer esse troço para o Brasil. Começamos a ver o que precisava, porque tem a Anatel, precisa legalizar, blá, 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 blá. Cara, não tinha ninguém que ajudasse. Ninguém para dizer o que precisava ser feito. Se podia ser usado, se podia ser usado comercialmente. Aí, né, tinha umas outras pessoas que também estavam vendo isso, a gente se juntou. E aí, no final de 2015, começo de 2016, eu fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Explica para o nosso público, o que é a internet das coisas? Cara, a internet das coisas é um conceito de que as coisas passam a falar, né? Você vai ter as coisas sensoriadas. Então, por exemplo, eu tenho imagina, um problema de desabamento na costa, numa encosta no morro. Eu consigo colocar sensores que quando eu sinto que está deslocando a terra, eu emito um alerta, por exemplo. Né? Uma coisa que a gente faz lá na Enablers. Eu tenho sensores que eu coloco num gasômetro, num hidrômetro, e eu transmito o consumo da pessoa. Né? Então, a ideia é, você começa a sensoriar as coisas para as coisas falarem e você tomar uma decisão. Né? E aí a gente viu que não estava andando o negócio, a gente falou, pô, vamos fazer uma associação para justamente ajudar isso. Entendi. Aí fundamos uma associação, depois eu trabalhei junto com a Anatel, né, e os órgãos para poder fazer a parte de como se faz as certificações, né, dizer o que pode, o que não pode. Ou seja, via BINC, você conseguiu aproximação com o governo para ajudar a regular isso no nosso país. Foi feita a regulação, a regulamentação para poder certificar os equipamentos, né? Porque usam lá umas frequências lá e tal. E aí eu fiquei 4 anos, 5 anos na BINC, né, ajudando e tal. Mas aí depois, o que aconteceu? Eu ainda era CLT, ainda cuidava de uma outra empresa que eu era Head de TI Latam e tal. E aí um cara, né, tava com uma ideia de fazer uma empresa para fazer coisas de internet das coisas, me procurou, na verdade procurou o Maeda, né, que era um dos fundadores da BIC, que é meu amigo e tal. Procurou o Maeda falou assim, pô, fala com Viola. Aí eu comecei a conversar com ele e, cara, acabou que a gente começou a fazer algumas coisas e tal. E, né, a BINC, naquela época, a gente tinha uma parceria muito boa com a PwC, né? Depois com a Ernst Young, com a UI. E aí foi daí que surgiram alguns projetos e tal, e a gente começou a fazer, né, a ideia da BINC foi, a gente começou, vamos fazer hardware, né? E logo a gente viu, não, vamos fazer solução. Então, entrega a solução. Entrega a solução inteira. Né? Eu faço hardware, faço software, faço firmware e te entrego a informação. Entrego o dado. Né? Cara, sensacional. E eu lembro que na época que você me contou sobre isso, né? O pessoal que vai lembrar, né? Antigamente tudo se trazia da China, o pessoal plugava aquele monte de plaquinha, ia conectando os Arduino da vida, ia conectando os Arduino para chegar nas soluções, né? E aí eu lembro, na verdade, que a estratégia, de fato, de vocês, quando falava em entregar a solução, era, ou seja, oferecer para o mercado a possibilidade de alguém que construísse, inclusive, né, o hardware do outro lado, se ele não existisse. Sim. E isso eu achei sensacional, porque num mercado que todo mundo usa um plug and play e quer que aquilo funcione, quando você fala em larga escala é um negócio muito mais difícil. Não dá. Né, você se posicionar, né, nesse modo, né? Ou seja, de fato você gera segurança, né, para os grandes players. O que a gente fez foi vamos criar um Lego, mas um Lego não de encaixar, um Lego de conceito. Claro. Então eu tenho um monte de tipo de rádio, eu tenho um monte de tipo de uso de energia, que pode ser bateria recarregável, energia solar,
bateria para 10 anos, N tipos de energia, N tipos de entrada e saída, e a gente não trabalha com o conceito de sair montando uma plaquinha em cima da outra. A gente faz uma placa, né? A gente desenvolveu um sistema operacional de baixo consumo. Né? Tem lá, a gente tem... Que é um negócio muito difícil. É uma necessidade é uma gigante necessidade. no mercado. Né? Hoje em dia está mais fácil, porque hoje em dia até... Mas isso há 8 anos atrás, você não tinha sistemas operacionais de baixo consumo, você tinha poucos chips que faziam baixo consumo. Para, por exemplo, o nosso primeiro equipamento foi para medição remota de gás, né? Para com gás, e esse equipamento ele fica 10 anos funcionando no campo. Com a mesma bateria. Com a mesma bateria. E é uma caixinha pequenininha assim. Né? Então a gente desenvolveu essa tecnologia, tudo desenvolvido aqui no Brasil. Isso é um ponto que, cara, lógico, os chips a gente importa, né? Porque não faz aqui no Brasil. Mas toda a eletrônica foi desenvolvida aqui no Brasil, é tudo made in Brasil. Hardware e software, e firmware, né? E software também, que a gente faz o software para receber e processar isso. Cara, sensacional, Viola. E quando a gente fala desse mercado, né, no mercado de possibilidades de soluções, isso é imenso. Né, utilizando hardware, que é a junção do hardware com o software, e com tudo isso que a gente tem de inteligência, né, o quanto que você vê que o nosso país ainda tem a crescer e as pessoas despertarem para isso? Porque hoje, na era que a gente vive da IA, o pessoal só quer sentar em prompt e fazer código. Né? E prompt você não vai fazer chip. Quer resolver as planilhas. Hoje o pessoal está resolvendo as planilhas de Excel de um modelo mais organizado. Mas quando a gente fala de uma solução que você constrói um hardware, faz uma captação, traz o dado, trata, conecta num outro lugar, né, de uma maneira diferenciada, eu vejo que tem uma jornada longa, na verdade. Cara, eu vejo, e não sei nem se é só no Brasil, tá? O Brasil tem um gap muito grande de engenheiros. Sim, né? Verdade. O Brasil tem, eu acho que o Brasil não é nem só um gap muito grande, o Brasil tem um gap de infraestrutura como um todo. Olhando para a minha área, cara, falta engenheiro eletrônico que entenda, né? As pessoas estão numa camada muito em cima, né? Você não tem tem pouca gente que entende de como funcionam as coisas por baixo, né? Como é que funciona um sistema operacional, né? O que você precisa saber, né? Tem até o pessoal que entende um pouco mais de sistema operacional, mas não entende como é feito, né? E, cara, precisa disso. Porque e nos Estados Unidos, pelo que eu converso com os amigos, não estou lá, não estou mais tão presente, né? Mas assim, também tem um pouco disso. E aonde está isso? Na China. Você tem 1 milhão de neguinho. A base de engenharia, né? Cara, verdade. Formando engenheiro pra cacete. E a galera boa, né? Porque assim, no final das contas, a gente ensinou pro chinês. Sim. A gente, eu digo o mundo, né? Ele veio quietinho, ele ficou fazia quietinho, um monte de merda, fazia um monte de coisa ruim. Que nem o Japão. O Japão também copiava. Foi aprendendo, e é a senhora potência. Agora chegou a vez da China. A China hoje faz coisas boas, muito boas. Por quê? Porque aprendeu, né? E porque, assim, eu tenho as minhas diferenças com o regime chinês. Correto. Agora, com a capacidade, cara, os caras são bons. Os caras são bons. Tem gente boa. Tem gente que sabe fazer, né? E eu converso com o pessoal, os meus amigos de eletrônica e tal, eles também pensam assim, cara, a galera hoje que sabe fazer tá na China. Cara, sensacional, né? Sensacional. E quando a gente começa a falar sobre essa visão inteira, né, Viola? Visão de mundo, você que mesmo no podcast aqui falou, né, e citou o nome de várias pessoas, né? A gente não pode deixar de lembrar um pouquinho, você é participante assíduo da própria confraria dos CEOs. Sim. Né? Você tem sua placa grande lá, honra. Esse é nosso guardião. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do poder do relacionamento na sua jornada. Cara, é tudo. Eu conheci grandes pessoas através de você. Né? E você teve a oportunidade de conhecer muita gente que te ajudou
Sim. em muita coisa. E tem uma frase que eu falo para todo mundo que eu aprendi com você. Eu vou falar, você vai lembrar dela. E quando eu aprendi essa frase com você, eu falo assim, cara, é isso. Eu falo assim, é só isso. Né? Um dia eu estava sentado com o Viola, né, e a gente estava discutindo algum problema, alguma solução técnica, e aí tinha uma barreira que a gente estava ali parado nela. Aí ele falou para mim assim, só um minuto. Pegou o telefone, fez uma ligação, fez uma pergunta, desligou. Aí olhou para mim e falou assim, Manuel, deixa eu te falar uma coisa. Tá? Você não precisa saber, só precisa ter o telefone de quem sabe. Aí aquilo entrou na minha mente e falei, cara, é isso. E é verdade. E no final é isso, né? Relacionamento network é isso, né? Cara, você não vai saber tudo. Você não vai saber tudo. Isso ninguém vai saber tudo, né? Cara, você vai se especializar numa área, ou então você vai ser generalista. E, cara, se você é generalista, você sabe a galera que entende bastante das caixinhas. Se você se especializou numa área, você tem que saber as áreas do lado, de repente, quem é que sabe das áreas do lado, né? E muitas vezes o cara que é muito focado, ele não vai ter a visão do todo, né? Mas ele tem que pelo menos saber que tem o todo, né? Porque senão bitola. Sim. Né? Mas assim, é muito isso. Você tem que conhecer a gente, você tem que estar sempre andando, conversando, conhecendo, para poder, né, saber como se mexer. O que leva? Porque no final, né? Eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes a oportunidade não gerada está numa conexão que você não fez, ou uma visão diferente para um problema está também numa conexão. Sim. Que você ainda não fez, né? E a gente vive num momento de mundo, né, que as pessoas pararam muito de se relacionar, né? Pararam muito de ter, na verdade, isso que a gente gosta tanto, né? De estar perto, de se relacionar, de conversar, de né? estar junto. De estar junto, né? Porque acha que, na verdade, né, o boot e o prompt virou amigo, melhor amigo, confidente, e pergunta tudo para ele. Até analista. Até analista. E que tá tudo certo, né? Essa que é a grande... Até analista. Essa que é a grande verdade, né? Mas as pessoas estão perdendo um pouco, né? Sim. Dessa questão de aprender como é que se gera os bons relacionamentos e como é que se sustentam os relacionamentos, né? Não, cara, eu conheço o pessoal mais novo e tal. Cara, putz, tem que não dá um abraço, brother. Porra, tem nem que não dá um abraço. Fala assim, cara, chegou, abraça a pessoa, aperta a mão, né? A galera mais nova, principalmente, ela... acho que muito por causa das telas e tal. É verdade. Cara, a galera vive num mundo e não acho assim que porque eu tô com 53, né? Porra, não é porque eu tenho 53 anos, tô mais velho, sou o tiozão, mas eu acho que é muito característica mesmo por causa desse mundo digital que a galera vive atrás de uma tela. Verdade. E esse dia eu tava lendo uma matéria, né? Tem até a ver um pouquinho com o que a gente faz na confraria. E eu achei a matéria muito interessante. Porque a capa da matéria dizia mais ou menos assim, Viola, que o consumo de vinho no mundo está diminuindo. Porque as pessoas não param pra... Aí olha que interessante. Aí adentrava a matéria. E aí, então, assim, o consumo do vinho no mundo está diminuindo de maneira mais acelerada do que as outras bebidas. Aí eu fui entrar na matéria. E aí eu fui entender. E aí o cara trouxe o seguinte. Quem toma vinho se relaciona. E as pessoas pararam de ter tempo de mesa, pararam de se relacionar. Como o vinho é uma bebida que remete a isso, automaticamente a tendência é do consumo dele diminuir de maneira mais acelerada do que os outros que são imediatos. Sim. Né? E olha só como é que isso reflete, na verdade, numa série de coisas engraçado, né? à nossa volta, né, cara? Na hora que eu li a matéria, eu falei, mas em que sentido, né? Aí eu comecei a ler um pouco mais e aí fui entender de fato o contexto, né? Faz sentido, porque as pessoas não param para sentar, para conversar. O vinho, o bom do vinho é que te traz um bom tempo com a pessoa, uma boa conversação, né? Um bom relacionamento. Você vai tomar um bom vinho, você já fala assim, eu preciso de tempo para tomar, né? Não Lógico. dá para tomar rápido. Não é uma cerveja. Não dá para tomar rápido. Você tem que tomar antes quente. É verdade. Meu amigo, a gente está caminhando já pro final do nosso bate-papo, né? E eu queria saber uma coisa de você. A gente conversa bastante, mas eu nunca tenho te perguntado isso diretamente. Né? Você é um cara que tem uma experiência, cara, absurda. Um pouquinho. Em software. Aqui só senta gente humilde, eu costumo dizer isso, né?
Mas assim, o que o Viola espera dos próximos 10 anos, quando a gente fala de evolução tecnológica? Cara, eu quando estava na BINC, eu fazia muita palestra, né? Pela BINC, a gente ia lá com o Mourão, né? E eu falava uma coisa, pessoal, pô, você acha, Viola? Eu lembro que em 2016, 2017, eu falava de 5G, né? A gente tem uma história com 5G, que eu não esqueço. Cara, eu falava de 5G, o pessoal fala, quando você acha que vai ter? Eu falo, cara, eu não acho que antes de 2025 a gente vai ter realmente 5G podendo ser usado. Porque eu estava falando de internet das coisas. Eu lembro disso. Né? Pessoal, você acha? Pô, são quase 10 anos. Cara, hoje, você anda por aí, você ainda tem 4G e 3G. GPRS, Viola, esses dias, eu fiquei chocado. Eu falei, mas como pode? Né? Como é que eu vou GPRS fazer... no celular, cara, como é que eu vou fazer deploy de uma aplicação de 5G se não tem? Verdade, não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura, né? Com IA é um pouco diferente, porque não depende tanto de infraestrutura, né? Um parêntese, eu estava vendo um negócio bem interessante que os chineses fizeram, né? Processamento de modelo de IA é tudo, né, redes neurais e tal, é tudo baseado em matriz, né, em array de dados. Os caras fizeram um troço, uma ideia que eu falei assim, puta merda. Eles fizeram um chip que ele consegue fazer... imagina que você tem um chip que tem uma resistência variável e com memória. Tá. Então eles conseguem pegar o chip e fazer um processamento de IA analógico. Uau. Né? Você faz lá as matrizes de entrada, a saída é uma saída, só que tudo baseado em analógico. Gasta muito menos energia e é muito mais rápido. Né? Então, assim, tem coisas que estão acontecendo, porque um dos grandes problemas é a energia. Né? Sim, isso é verdade. Com quanto mais você precisa processar, você tem... Eu acho que os modelos... a gente vê o pessoal falando, eu também acho, a tendência dos modelos é darem entrar num platô, né? Porque, cara, um modelo, ele pega o que a gente criou. É isso aí. Ele não cria nada. Ele pode até ver coisas que a gente não viu, mas ele não cria, né? Ele vai gerar alguma coisa, de repente, Correto. que a gente não viu, mas ele não está criando. Então tem essa... E um grande problema que tem hoje é você não pode deixar a IA alimentar a própria IA, porque senão vira... Desanda, né, cara? Desanda, né? Mas os próximos 10 anos, eu acho que assim, a gente vai ter um crescimento grande ainda de IA. A gente vai ter... Cara, você vê dos últimos 3, 4 anos para cá, dos últimos 3 anos, quem acompanha, quem mexe com programação Correto. e tal, hoje em dia você já consegue fazer muita coisa com IA. Sim, evoluiu muito. Evoluiu muito nos últimos 3 anos. Aperfeiçoou bastante, verdade. Né? Ainda tem uns gaps, você pega lá o cursor lá, Cara, o cara faz os troços, né, bem legais, né? Outro dia eu tava falando pros meninos lá também que... o nome, né, do editor, o Cursor. Eu tava falando, pô, nos anos 80 tinha um personagem, não sei se você lembra, do Cursor, que era um cursor, um asteriscozinho, ficava flutuando no seriado do Automan. Aí eu tava mostrando pros meninos lá e tal, e ele construía as coisas em 3D, e aí materializava. Já tava planejado lá já atrás. Tava planejado lá atrás. Né? Mas assim, eu acho que cara, assim, não tem, podendo... O problema é que o nego usa pro bem e pro mal, né? Mas sim, vamos pensar na coisa boa. Sendo usado pro bem, cara, é uma ferramenta fantástica. Eu costumo dizer que assim, né, cara, a revolução que o IA tem provocado no mercado, né? Ela tem provocado uma revolução em alguns pilares lá de trás, né? Que a gente insistia e as empresas, né, falavam não. Que um deles é um negócio muito simples, que você falou até aqui hoje, que é questão de processo. Que a gente falava, cara, pra gente melhorar isso, precisa mapear o processo. Aí você chega lá, o cara fala assim,
cara, eu quero gerar automação, eu quero pôr inteligência, tá? Fala assim, tá bom, me dá o processo mapeado. Ninguém tem. Mas hoje os caras topam fazer pelo benefício que a IA gera. Então, na verdade, né, fazendo até uma analogia aqui, mas é igual quando veio a pandemia, né? Que todo mundo teve que ir para casa. Tudo presencial. Não, e que era tudo presencial. Todo mundo testou um modelo novo, sim, né? Todo mundo teve que ir para casa. Exato. E as coisas tiveram que continuar. Até, questão da telemedicina. Avançou não conseguia avançar, né? Era um tema que realmente não conseguia avançar. Teve que fazer. Né? E eu acho muito legal. Isso é uma coisa, né, boa. Não é a mesma coisa de que você ter o presencial, mas, tem coisa que dá para fazer. Com certeza. Né? Com certeza. E assim, Viola, você é um cara, como eu já falei aqui, que para mim é uma grande referência, né, em vários aspectos. Né? Quando a gente fala, então, de internet das coisas, cara, essa parte de engenharia, eletrônica, como se resolve alguns problemas, que é a forma racional de se pensar, cara, assim, é um exemplo para muita gente. E eu queria que você desse um recado aqui pro nosso público. E aí pode falar até nessa câmera aqui, né? Aonde que as pessoas te encontram, Viola? Onde as pessoas encontram a Enablers? Cara, você faz o jabá, Vou fazer o jabá. Faz o jabá aí. Você sabe onde o pessoal te encontra, Você sabe que eu sou muito low profile. Né? Sei. Eu sempre fui Isso é sempre desculpa. Eu sou. A Enablers também é muito low profile. É uma a gente, né, tem crescido pra caramba, né? Agora tá tem 3 anos que a gente está com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Manaus e tal. Cara, a Enablers você encontra no LinkedIn, né? Procurar lá por Enablers, vai aparecer a gente, né? Eu não tenho muitas redes sociais, não sou muito presente nas redes sociais. Mas pode te mandar uma mensagem lá no seu Instagram? Pode. O meu Instagram... Não tem problema, cara. É mais fácil me achar no LinkedIn. No LinkedIn boa. Eu vejo. Você responde. No Instagram, cara... Por exemplo, Facebook, cara, deve ter o quê? Uns 3 anos que eu não acesso Facebook. Quem usa é minha mãe. É coisa de mãe, né? Facebook virou rede social dos pais, né? Cara, nem TV mais eu assisto. Hoje em dia, nem TV mais eu assisto. O que eu faço? Eu tô em casa, eu vou dar uma estudada, vou ler um livro. Eu tô tentando justamente sair um pouquinho desse Detox digital. Mundo digital, né? E assisto alguns podcasts. Eu assisto no YouTube, eu acabo vendo alguma coisa, porque esse negócio o próprio Instagram, eu não gosto muito, porque é tudo muito... Sim, muito imediato. Muito imediato, muito negócio... Cara, é legal, tem umas coisas legais, mas não é... Eu prefiro, por exemplo, eu gosto muito de... Acho que você sabe disso. Eu gosto muito de madeira, de trabalhar com madeira, né? Então, eu acabo procurando coisas... Eu acabo muitas vezes vendo no YouTube, porque mostra como faz, dá ideia. Aí você vê lá um vídeo de 15... Eu até assisto vezes 2. Muitas vezes. Mas, assim, eu prefiro ver o processo inteiro do que ver só aquele flashzinho. O negócio tá pronto. Entendi. Não, sensacional. Então, o LinkedIn o pessoal te encontra. LinkedIn, Luiz Viola, me encontra lá. Te encontra lá. Se não te encontra lá, pode entrar lá no Instagram da Confraria dos CEOs também, que a gente pede para falar com o Viola, que a gente direciona para ele lá. Que a gente fala. Meu amigo, queria muito te agradecer. Obrigado a você. Demais pelo bate-papo. Você sabe que você é um irmãozão que eu tenho aqui. Não. Eu sempre falo isso, cara, porque você é um irmãozão que eu fiz em São Paulo. Essa é verdade. Eu costumo dizer que a gente tá longe. Vamos almoçar semana que vem, né? A gente fica 2, 3 meses, enrolado. E aí, de repente, a gente passa... Essa semana a gente tá junto, semana que vem tá junto. Um monte de semana junto, né? Então isso... Mas e é legal, porque assim, eu sempre falo, eu tenho alguns amigos que eu tenho isso. Cara, eu posso ficar... Às vezes, o Alan lá de uns amigos do Rio e tal. Cara, às vezes a gente fica 2, 3 meses sem se falar, sem se ver, mas quando se vê, parece que se viu ontem. É que é amizade verdadeira, né? É amizade, E acho que eu vou até finalizar com essa frase, que eu falei isso para um amigo meu, porque eu falo assim, os meus amigos de verdade, a gente conta, no máximo, na palma das 2 mãos. Né? No máximo, eu falo no máximo. E amigo para mim é aquele amigo de coração que eu olho nos olhos e falo, cara, eu te amo como meu irmão, né, cara? Acho que é um negócio que vem de dentro, né? É isso aí. E todos os meus amigos, a maioria chegou do mesmo jeito. E eu falei isso para ele e vou falar isso para você, porque a nossa relação foi igual. Eu fui até você pelo que você representava, mas eu fiquei pelo que você é. Porra. E a amizade é isso. É isso aí. Né? Você também veio até mim pelo que eu representava. Mas o que faz ficar?
Cara, É o que a gente é. é o que a No gente final, é, o que as pessoas são. É a identidade que a gente vê no outro que reflete na gente. Fala Exatamente. assim, pô, tem os mesmos valores, cara, eu acho que é isso que faz ficar. Essa que faz a diferença. Sensacional, meu amigo. Muito obrigado, então. Obrigado você, Tá? cara. A minha audiência também, muito obrigado aqui. Estamos encerrando aqui mais um bate-papo, e hoje aqui com o Luiz Viola aqui na Confraria Cast. E te aguardo aí no próximo episódio.